Olá, queridos irmãos e amigos da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu. Aqui quem fala é o pastor Renato Andrade e hoje estaremos estudando a lição de número 7 da revista Compromisso, onde eu convido você a abrir a sua lição, abrir também a sua Bíblia, acompanhar o texto áureo que se encontra em 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 12. Mas antes disso, eu quero convidar você a estar conosco em uma das nossas classes, né? Eu quero me identificar, eu sou o pastor Renato Andrade, sou um dos professores da classe de famílias que fica localizada ali no terceiro andar do prédio de educação cristã da Primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu. As nossas aulas começam às 8h45 e vão até 9h45 da manhã. Então nós temos ali um período em que nós estamos compartilhando, dividindo, para aprendermos mais e mais da palavra do Senhor. Amém? Vamos lá? A leitura da palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, que diz: Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Muito bom. Hoje vamos falar sobre a lição número 7, que tem o título Ação Pastoral sobre a liderança da igreja. Estamos estudando as cartas de Paulo, estudamos 1ª e 2ª Tessalonicenses, agora estamos em 1 Timóteo, e algo profundo porque Paulo estava falando com o seu filho na fé, Timóteo, que se encontrava na igreja de Éfeso, a mesma igreja que fora escrita por Paulo, a epístola à igreja, orientando a igreja nesse instante. Paulo estava orientando o jovem Timóteo. Né? Como os irmãos já sabem, Timóteo ele estava com uma igreja, estava com algumas situações que estavam ocorrendo da igreja e necessitava das orientações de uma pessoa mais experiente. Paulo estava fazendo isso mesmo preso lá em Roma. Paulo escrevia para Timóteo, onde as pessoas que iam visitar Paulo estavam trazendo ali notícias sobre a vida da igreja em Éfeso. Esta mesma igreja, logo na introdução, onde o autor ele nos recomenda, é uma igreja que estava no ponto em que formava líderes, ou seja, o ministério da igreja de Éfeso, o ministério de Timóteo, que foi o filho da fé de Paulo, que cresceu também na graça e conhecimento do Senhor, era também de formar lideranças. Né? Importante relembrarmos que nós temos que fazer discípulos de todas as nações. Isso foi nos deixado por Jesus. E Paulo praticou isso, deixando também a Timóteo, depois a Tito, a Lucas e outros demais. Assim também fora a grande comissão dada por Jesus e também aprimoradas e aperfeiçoadas pelos apóstolos. Mas muito bem. Queridos, Paulo, ele fala a respeito da liderança espiritual instituída por Deus, independentemente se está no início da jornada ministerial ou caminhando para a sua finalização. Ao jovem pastor, na época, perto dos 40 anos ainda, era uma época em que poderia se dizer que era jovem, né? Aconselha a ser exemplo padrão de conduta para a comunidade da fé em várias virtudes cristãs. Ou seja, meus irmãos, Paulo estava aconselhando, Paulo estava dando ali conselhos para esse jovem pastor e também Paulo estava mostrando para a igreja, porque essa carta foi lida para a igreja, que deveriam e devem respeitar, devem obedecer, né, a liderança espiritual instituída por Deus. Então nós devemos obedecer aos nossos pastores, como diz lá em Jeremias, como diz também a palavra do Senhor, como Jesus mesmo deixou bem extenso, bem claro, né, para que pudéssemos obedecer, para que tenhamos dias agradáveis, conforme fora falado ali, até mesmo na liderança governamental, na liderança a qual nós estamos sobre essa liderança. A lição continua dizendo, queridos, na introdução, no capítulo 3, versículo de 1 a 3, o terceiro capítulo apresenta os deveres de pastores e diáconos, ou seja, havia ali uma capacitação, uma condição para as pessoas serem bispos, né? E também para serem diáconos. Então, no capítulo de 1 a 3, Paulo estava justamente dizendo isso. Olha, vocês precisam tomar cuidados, ou seja, vale frisar que a Bíblia apresenta um modelo a ser seguido no casamento. No entanto, diante da presença da superapunante graça, é importante ressaltar que mesmo em condições não alinhadas com a orientação bíblica, é possível que os irmãos ensinem o ministério pastoral sendo bênção nas mãos de Deus. Vamos lá. Primeira, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para que a gente possa confirmar como bons cristãos que nós somos a partir do verso 1. Paulo diz o seguinte, fiel a esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja, ou almeja.
É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ou seja, o homem, o pastor, o líder, ele precisa ser exemplo em primeiro lugar na sua família. Ele precisa ser exemplo no seu casamento, juntamente com a sua esposa, para que não venha a trazer problemas para o evangelho e problemas para si mesmo, ou seja, o homem em si. O que Paulo estava dizendo aqui era para o pastor, né? Como você deve escolher o pastor, como você deve, como o pastor deve agir, e essa forma, como Paulo estava dizendo, estava relatando justamente a pessoa de Timóteo, queridos. Então vamos lá. Logo lá no finalzinho, o autor ele fala que Paulo segue apresentando deveres aos pastores, e precisa ser uma pessoa equilibrada, dominada pelo Espírito Santo, respeitável, hospitaleiro, que exerce o dom do ensino na igreja, que prioriza sobriedade, pacífico, amável e honesto. Ou seja, deve ser assim. O líder Timóteo deveria agir assim dessa forma para que desse um bom testemunho e que não houvesse nenhuma implicação contra a igreja e principalmente contra os pastores e contra o pastor chamado Timóteo. Meus irmãos, dando continuidade do verso 3, do verso 4 ao verso 7, no capítulo 13 de 1 Timóteo, Paulo está dizendo: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Uma das maiores ações do inimigo contra a vida de um pastor ou contra a vida de uma liderança é justamente contra os seus filhos. Muitos filhos de pastores, de presbíteros e outros mais estão afastados aí porque não foram muito atacados e principalmente, abram os olhos, dentro da igreja. Por isso, meu irmão, eu gostaria que você amasse também os filhos dos pastores, amasse as esposas de pastores, amassem a família espiritual. Muitas pessoas dizem o seguinte: olha, o filho de pastor é pastorzinho. Não é pastorzinho, é filho de pastor. Por isso, nas suas orações, inclua também os filhos de pastores, a casa do pastor, para que ele governe bem, para que seja um homem reto, justo. Isso depende muito das nossas orações em Deus. Dando continuidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, ou seja, não pode ser uma pessoa que recém foi convertida a se tornar pastor, e muitos estão sendo dessa forma. Muitos estão se convertendo e de repente estão já sendo instituídos como pastores. O chamado pastoral é o que vem de Deus, irmãos. A vocação é Deus que vocaciona, mas a busca dessa vocação depende também da pessoa em Deus, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Pelo contrário, é necessário, versículo 7, que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e não ir ao laço do inimigo. Ou seja, versículo 7 pode estar dizendo o seguinte: olha, não adianta o pastor ser uma boa pessoa dentro da igreja, um bom crente, um bom cristão, um bom seminarista, tirar boas notas. É preciso dar testemunha também aonde você vive, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança. Ou seja, em todo o tempo, o temor de Deus deve estar presente, não somente na vida do pastor, mas também na vida de todo crente, para que muitos possam se converter, como a igreja primitiva em Atos capítulo 2, ou seja, acrescia o Senhor, acrescentava o Senhor aqueles que iam se convertendo pelo testemunho, pela vida de que aqueles homens viviam, uma vida cristã, uma vida justa de busca incessante com Deus. Também o pastor, ele, além desta forma, semelhantemente quando os diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Meus irmãos, idêntico é também o chamado diácono. Vamos observar que lá em Atos capítulo 6, no chamado dos primeiros diáconos, nós vamos ver que aqueles homens precisavam, ou seja, os apóstolos precisavam pregar a palavra, se dedicar à oração e à palavra, para que pudessem continuar a obra do Senhor, e havia um problema ali com as viúvas, ou seja, quem vai servir à mesa das viúvas? Quem vai servir à mesa do pastor? Quem vai servir à mesa do Senhor são os diáconos. Por isso os diáconos precisam ser pessoas também ilibadas, e primeiramente,
Não podem ser pessoas que recém-convertidas, recém-chegadas, mas que deem bom testemunho, que sejam apreensivas, ou seja, que sejam, como diz a palavra, que precisam dar bom testemunho não somente na sua casa, mas também precisam ser pessoas que sejam acolhidas e também que a igreja, ou seja, a junta pastoral possa observar, possa fazer ali um levantamento para ver se a vida desse homem é realmente desta forma, porque os diáconos na Igreja Batista também são os oficiais. E os dois oficiais da Igreja Batista são pastores e diáconos. Dando continuidade, queridos, ao texto bíblico, também sejam estes primeiramente experimentados. Precisam ser experimentados, precisam ficar na experiência do diaconato. Tem pessoas que ficam na experiência e depois pedem para não ser mais, porque sabem ver o peso que é, ou seja, a qualificação que é exigida. Muitos são chamados, queridos. Por isso, Paulo estava alertando também a Timóteo como ele deve fazer para escolher e também para ordenar aos diáconos. Da mesma sorte quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, assim como também o pastor, e governe bem seus filhos e sua própria casa, assim também como também o pastor, assim como deve ser a vida do cristão. Nós devemos dar bons testemunhos, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Existem muitos diáconos que pegam a palavra de Deus. Eu quero dizer algo para você que logo lá no livro de Atos, aqueles que foram escolhidos como Filipe, como Estevão, o que eles fizeram? Nicanor e outros mais, eles saíram a pregar a palavra de Deus, a anunciar a palavra de Deus. Além daqueles que ficaram na igreja de Jerusalém, que estavam também ali fazendo com que as viúvas fossem assistidas também, eles tinham uma responsabilidade de cuidar, de tratar, de mostrar segurança e também de saber como andava a vida dos apóstolos. Da mesma forma também, os diáconos precisam também pregar a palavra de Deus. Ou seja, o diácono não é somente para ficar servindo a ceia do Senhor, o diácono também precisa trabalhar, ensinar, sejam aptos para fazer a vontade do Pai e também para servir na igreja, ok? Agora, os conselhos para o novo pastor, o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 14, verso 16, a igreja, ele diz o seguinte: a igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade, o grande ministério da piedade. Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te breve. O desejo de Paulo sempre foi em ver como estava a igreja que ele plantou, para ver como estava o crescimento dessa igreja. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Ou seja, a igreja precisa trabalhar em prol do reino de Deus. A igreja precisa continuar como coluna, irmãos, firmeza. Os ventos podem vir, as maldades podem vir, mas a igreja continua ali, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E Paulo estava continuando dizendo para este homem: olha, Timóteo, fica firme, né? Timóteo, grande é o ministério da piedade, ou seja, aquele que exerce piedade, aquele que ajuda o outro. A igreja também está aí para ajudar o próximo, e principalmente os domésticos da fé, como os vimos na lição passada, ok? E o autor, ele fala algo tremendo logo aqui no finalzinho, na página de número 36 da revista Compromisso. Ele fala assim conclui falando da profundidade do mistério da piedade por meio da vida e ministério de Jesus. Cita a sua encarnação em João 1, versículo 14, onde Paulo vai falando aqui justamente sobre aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. A esperança da igreja é a segunda vinda de Jesus. A esperança da igreja é estar junto com Jesus. Por isso, Paulo estava dizendo também essa passagem, colocou essa passagem para a igreja também, para este homem, na obra da justificação pela humanidade, Jesus, na sua presença ressurreta entre os seres angelicais e humanos, Jesus, faz referência à pregação do evangelho dos gentios, ou seja, todos devem ser alcançados pelo poder da palavra de Deus, ter conhecimento da palavra de Deus. E como essa palavra vai chegar, queridos? Através da igreja, através de você, através do aprendizado da igreja, onde nós temos aí a escola dominical, o culto doutrinário e outras condições para aprendermos mais e mais a palavra de Deus. Logo no capítulo número 4,
Paulo estava dando continuidade falando a Timóteo e agora ele vai falar sobre as apostasias dos últimos tempos. Irmãos, prestem bastante atenção nisso, porque existem algumas seitas que praticam isso e são contra a veracidade da palavra de Deus. Então vamos lá. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem casamento. Olha só, meus irmãos. Se Deus fez o casamento, como é que a pessoa pode proibir? Quem somos nós? Quem são os líderes? Quem são esses espíritos enganadores que estão proibindo os casamentos? E exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus, pela oração, é santificado. Vamos lá. Tudo que Deus criou é bom, bom e perfeito. Deus ele fez algumas separações lá na época do livro de Números, se não me engano, em Êxodo também. Ele fala ali em Levítico, ele falou: não comam disso, não comam daquilo, porque eles estavam num ambiente que não era favorável, ou seja, o calor do deserto poderia provocar sintomas diversos e poderiam as pessoas passarem mal com algumas das alimentações. Mas aí a gente observa que Pedro teve uma visão, né? Ele viu que caiu do céu e Deus falou assim: olha, acaba com isso, acaba com essa questão do judeu e continue pregando, porque os gentios eles comiam, eles tinham a condição de comer daquilo que era necessário. Claro que se eu sei que eu não devo comer coisas pesadas, estragadas, outras coisas mais que me fazem mal, eu não vou comer. Então é isso que Paulo estava falando. Mas antes de tudo, olha o que Paulo fala lá no verso número 5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado, porque Deus criou tudo e tudo é bom. Claro que o próprio Deus mesmo orientou: olha, não comam disso, né? 2, vocês não devem comer daquelas plantas, porque aquelas plantas ali são reservadas, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e também a árvore da vida. Por isso o homem desobedeceu a Deus. Mas nem tudo nós podemos comer. Mas o que vier à mesa, o que nós sabemos que podemos comer, devemos, antes de tudo, pela palavra de Deus e oração, santificar. Consagre os alimentos da sua casa, consagre a sua vida, consagre a Deus os alimentos que você comprar ali no mercado, consagre a Deus a sua renda, né? É o que Paulo também está falando. Então, a partir do verso 6 ao verso 11, ele fala sobre o bom exercício do ministério. O ensino sadio da igreja, desenvolvido pelo ministério da palavra com naturalidade, o colocaria na qualificação de bom ministro de Cristo. A sã doutrina contribuirá com a preservação da verdade na comunidade. É importante, irmãos, lermos e aprendermos o que contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, o que está escrito na palavra de Deus. Nós devemos compreender e também devemos fazer com que outros possam também ter esse conhecimento. É muito bom estudar a palavra de Deus, por isso a IBD é uma escola maravilhosa para aprendermos a palavra de Deus e para com isso agirmos, ou seja, de acordo com a nossa vida cotidiana, para que outras pessoas possam ser alcançadas somente pelo nosso testemunho, pela nossa forma de agir. Então, Paulo ele continua falando ali para Timóteo sobre este bom exercício do ministério pastoral, expondo essas coisas aos irmãos. Olha só, vem da igreja, vem do pastor para a congregação, para as suas ovelhas. O alimento vem do pastor, ou seja, do anjo da igreja. Serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas. Irmãos, esquece as fábulas deste mundo, esquece as coisas que as pessoas dizem, as pessoas pregam, que não estão contidas na palavra de Deus, que contorcem a palavra de Deus. Então você olha que Paulo estava preocupado também. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é a da que há de ser. E esta palavra é digna de inteira aceitação. Queridos irmãos, Paulo está falando o seguinte: ordena, ensina, aplica-te à palavra, aplica-te à leitura, aplica-te ao ensino. Os vão verificar que é o mesmo contexto que Paulo estava dizendo. O Senhor disse para Josué, medita na minha lei de dia e de noite. Não é somente ler a palavra de Deus, é ler, aprender,
buscar esse alimento e meditar na palavra de Deus. Então, Paulo está falando a gente olhar, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino, versículo 14. Não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita, olha o que Paulo está dizendo. Medita nessas coisas e nelas se diligentemente para que o teu progresso e a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Queridos irmãos, ouçam a palavra de Deus. Vivam a palavra de Deus. Guardam a tua palavra de Deus. Como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aí Paulo está trazendo a conclusão, logo no finalzinho, ali da página de 1037, o capítulo é concluído ressaltando que a liderança espiritual de Timóteo deve ser respeitada e ouvida, além do jovem pastor, por ser exemplo de vida e conduta cristã para o rebanho. Paulo reafirma o desejo de reencontrar seu companheiro, orienta-o a continuar dedicado à aplicação das Escrituras com leitura, exortação e ensino para a igreja. Diante do que foi exposto, vale a pena investir na capacitação de liderança ministeriais para abençoar a igreja em sua missão de fazer discípulos de todas as nações. Deus nos deixou a sua palavra. Paulo estava orientando ao jovem pastor Timóteo. Deus deixou a bússola, que é a palavra de Deus, que é a luz e a lâmpada para os nossos pés. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, buscamos entendimento nessa palavra. Nós temos a condição de vivermos como bons cristãos, servindo a Deus, como bons dispenseiros da obra do Senhor. Então, a preocupação de Paulo, justamente na condição da liderança, é que a liderança fosse uma liderança saudável, uma liderança firme, uma liderança eficaz, uma liderança que venha buscar entendimento na palavra de Deus e mesmo não sabendo, busque com os seus mentores, seus líderes, aqueles que possam auxiliar. Por isso é muito bom nos capacitarmos. Cursos de capacitação da palavra de Deus, cursos que são oferecidos pela Escola Bíblica Dominical, pela nossa igreja. E importante também, meus queridos, sermos frequentadores assíduos da leitura da palavra de Deus e também de nos aplicarmos mais e mais a esta palavra. A preocupação de Paulo era essa, a preocupação de Paulo também foi na formação da liderança, na formação de novos crentes. A preocupação de Paulo foi justamente nas seitas, nas entradas que poderiam acontecer como fábulas e genealogias. Observem, queridos, que esta igreja ela estava na cidade de Éfeso. E a igreja na cidade de Éfeso, vocês vão observar que houve um embate lá em Atos do capítulo 4, onde Paulo ele repreendeu uma menina, né, que trazia adivinhações, e ele foi perseguido porque aquela cidade, ou seja, a cidade de Éfeso era a cidade da Diana dos Efésios. E, principalmente, existia uma adoração à imagem de Diana. Então, Paulo estava ali orientando a esse jovem discípulo a não deixar, a continuar sendo perseverante na palavra, na exortação e explicando isso à igreja. Observe a dificuldade que existe. Por isso, meus irmãos, orem pelos missionários, escrevam cartas para os missionários, façam que os missionários, e até mesmo o seu pastor, é muito bom quando você abraça ao pastor e fala assim: pastor, estou orando por você. Você abraça o seu professor da Escola Bíblica Dominical e diz o seguinte: olha, eu estou orando por você. Eu estou orando para que Deus continue abençoando, o Espírito Santo de Deus possa te conduzir, para que os ensinos desta palavra possam estar no nosso dia a dia, ou seja, vamos praticar a palavra de Deus. Por isso eu convido você, estou com essa camisa aqui da EBD, eu convido você a estar conosco em uma das nossas classes e eu peço a Deus e ao Espírito Santo que Ele possa acrescentar à sua vida aquilo que este servo não pôde acrescentar. Então, meus irmãos, leiam a palavra de Deus, apliquem-se e que vocês possam ter mais e mais conhecimento. Quanto mais e mais conhecimento tivermos dessa palavra, nós vamos ficar firmes e o diabo não vai conseguir nos afastar, nos tirar. E da mesma forma como Paulo orientou aos pastores e também aos diáconos, faça da sua casa a continuação da igreja de Cristo. Ensine os teus filhos.
e leve-os para a escola dominical, não somente para deixá-los ali, mas para que eles possam aprender. Leiam a Bíblia, orem juntos, no café da manhã, no almoço, no jantar, no culto doméstico, quem sabe você realiza na sua casa. Continue orando. E meu irmão, você ir na sua casa, onde quer que você esteja, que Deus te abençoe a sua família, abençoe o seu serviço, Deus abençoe a todos vocês e que possamos continuar como a igreja de Cristo, conforme relata o apóstolo Paulo, coluna e firmeza da verdade. Nós somos a igreja do Senhor, você e eu. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, pelo estudo que o Senhor nos concede, ó Pai, agora falando aos teus filhos no livro de 1 Timóteo, capítulo 3 e 4, as orientações, a preocupação do apóstolo Paulo. Por isso, ó Deus, afasta todo entendimento contrário ao Deus que possa estar chegando ao lado dos teus filhos. Mas Deus continue abençoando os teus servos, que são frequentadores da EBD Online, mas também aqueles que podem, Senhor Deus, ir para a tua casa, que possam estar, ó Deus, ali presentes, ó Deus, compartilhando, aprendendo, não somente na escola bíblica dominical, mas em todos os cultos, ó Pai, onde tem a oportunidade de aprender mais e mais da palavra. Obrigado, Deus, pelas cartas de Paulo, obrigado, Senhor Deus, pelas epístolas, ó Deus, às igrejas, e também, ó Pai, muito obrigado pela orientação de Paulo a esse jovem pastor Timóteo e também a igreja que ele estava orientando. São orientações de vivência, do viver cristão, que possamos, Deus, dar cada dia mais continuidade e que sejamos luz neste tempo. Usa, Deus, os teus filhos, usa o Senhor Deus, abençoe a tua igreja, abençoe, Deus, o pastor Kleibel, abençoe também o Pai, a todos os professores da Escola Bíblica Dominical, a diretoria, a tua serva irmã Esther Dutra, a tua serva irmã Lília. Continua abençoando, ó Pai, as classes infantis, juniores, jovens, ó Pai. Continua abençoando, ó Deus, para que todas as classes possam estar inteiradas na tua palavra. Senhor, abra nossa mente para que tenhamos o entendimento do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti agradecidos. Amém. Querido irmão, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, que Deus abençoe a sua vida e nos veremos em breve, né? Em mais uma Escola Bíblica Dominical online, ou quem sabe ali na classe onde nós lecionamos, na classe de famílias, ou simplesmente na classe que você faz parte, a classe que está na sua faixa etária. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a Escola Bíblica Dominical, a única e melhor escola que existe, a maior escola que existe na face da terra, em nome de Jesus. Deus abençoe.